Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a aula de hoje é de matemática, certo? Vamos lá. O que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos conhecer outros sistemas de numeração e vamos escrever números nesse sistema de numeração. Mas, professora, o que é um sistema de numeração? Bom, sistema de numeração é tudo que organiza, certo? A escrita dos números. No nosso caso, o nosso sistema chamado decimal ou indo-arábico, ele tem uma organização. Mas nós hoje, na aula de hoje, nós vamos ver outros sistemas. Vamos lá? Você sabe como que as pessoas começaram a contar? Sabe disso? Vamos tentar lembrar. Bom, a humanidade começou a contar fazendo comparações. Mas como assim comparações, professora? Bom, o que acontecia? O pastor de ovelha, para ele não perder a contagem das suas ovelhas, ele uma pedrinha para cada ovelha. E o que ele fazia? Olha lá, o pastor colocava uma pedrinha para cada ovelha que saía para pastar. E depois retirava essa pedrinha quando essa ovelha voltava. Assim, ele não perdia a contagem das suas ovelhas, certo? Então, a humanidade começou a contar fazendo comparações, tudo bem? Mas e aí? Você conhece outros sistemas de numeração? Vamos pensar. Ah, professora, tem alguns que a gente pega e a gente usa no nosso cotidiano. Mas vamos ver aqui aonde que a gente encontra outros sistemas. Presta atenção nesse mapa aqui, ó. Esse mapa que a professora trouxe, a gente tem os babilônicos, os hindus, os chineses, os egípcios, os romanos, os gregos e os maias. Esse é o que estão mostrando aqui. Então, é onde a gente tem alguns registros de sistemas de numeração. Tudo bem? Mas e aí? Vamos ver como é que fica o sistema egípcio. Hoje a gente vai ver dois sistemas, tá bom? Mas vamos prestar atenção. Os egípcios, eles usavam o quê? Para representar eles usavam uma haste. Para representar o 10, o osso de calcanhar. Para representar o 100, a corda enrolada. O 1000, a flor de lótus. O 10.000, dedo indicador. O 100.000, ave, peixe, ou alguns livros trazem como girino. E o 1 milhão é um homem ajoelhado de braços erguidos. E o que acontecia? Olha o que a professora falou. Sistema de numeração não é toda a regra que tem para a escrita do número. Então, a gente começou a ver essas regras do sistema egípcio. Primeiro os símbolos e depois a primeira regrinha aqui, ó. Cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. Porque a hora que chegasse a 10ª vez da repetição desse símbolo, ele era trocado por outro. Então, agora a prof vai dar um tempo para vocês copiarem esse slide bem organizado no caderno de vocês, tá bom? E aí, copiaram? Vamos continuar vendo as regrinhas, porque não é só essa regra que tem no sistema egípcio. Outra regra, cada 10 símbolos repetidos, fazia-se a troca por um outro, de um agrupamento superior, ou seja, de um número maior. Então, se eu pegar aqui, ó, o calcanhar é 10, não é? Quantos calcanhares eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse 10 vezes 10 virava o quê? 100. Certo? Então, fazia a troca pela corda enrolada. Tempo para copiar essa regrinha aí.
copiado, bem organizadinho no caderno. Lembre-se sempre de deixar o seu caderno organizado. Vamos lá. E a outra regra? A posição dos símbolos não altera o número escrito. Por exemplo, se eu escrever o 13, eu posso escrever 10 mais 3 ou 3 mais 10. Então, ele não é o quê? Posicional. A posição dos números, dos símbolos, não importa. O número vai ser o mesmo. Tempo para cópia dessa regra. Copiaram? Bem organizado. Então, a gente já viu o quê? Que os símbolos, eles podem ser repetidos até 9 vezes, porque quando chega a 10ª vez, ele é trocado por um maior, e a posição desses símbolos não importa, que o número vai ser o mesmo, certo? Então, a gente tem essas duas regras, 3 regrinhas, né, que são principais aqui para o nosso sistema de numeração egípcio. Mas você percebeu que não tem símbolo para o 0? Então o sistema de numeração egípcio não tem símbolo para o 0. Guardem isso aí na cabecinha de vocês, certo? Vamos lá. Vamos praticar um pouquinho? É tão gostoso, né, a gente brincar com sistemas de numerações que são diferentes? Olha lá. Olhando aqui a nossa tabelinha de símbolos, certo? Vocês vão escrever para mim. Quais números estão representados abaixo? Aqui eu tenho um número, tá vendo esse conjunto aqui, ó, de 2 flores de lótus, 3 cordas enroladas, 2 calcanhares, é um número. E esse outro aqui é um outro número, uma corda enrolada, um calcanhar e uma haste vertical. Vamos lá? Tempo para vocês poderem descobrir que número que a gente está falando aí. E aí, descobriram?
lembra que a professora já falou e vocês anotaram no caderno de vocês? Não importa a ordem dos símbolos, né? Então, se eu pego aqui a flor de lótus vale quanto? 1000. Então, se eu tenho uma flor de lótus, duas flores de lótus, então eu tenho 1000 mais 1000. Então, eu vou ter 2000. Se eu pego 3 cordas enroladas, eu vou ter o quê? Cada corda vale 100. Então, 100 mais 100 mais 100. Então, eu já tenho 300. Com o 2000 das flores de lótus, 2300. E o calcanhar, né? O osso de calcanhar vale 10. Se tem 2 calcanhares, então eu tenho 20. Então, vai ficar 2320. Já vamos ver se a gente acertou. Aqui, eu tenho uma corda enrolada. Então, eu tenho 100. Tenho um calcanhar, 10. E tenho uma haste, 1. Então, eu vou ter 111. Vamos ver se a gente acertou? Olha lá, 2320 e o 111, certo? Acertaram? Aposto que sim. Vamos continuar a nossa aula? Vamos lá. Então, o que a gente vai ver agora? O sistema babilônico. Bom, a gente já viu o sistema egípcio, então agora a gente vai ver o sistema babilônico. O que acontece? Os babilônios usavam 2 símbolos apenas para registrar as quantidades. O cravo, que parece esse triângulo aqui invertido, né? O cravo podia ser utilizado até 9 vezes, representando os números de 1 a 9. Bom, isso aqui parece lá com os egípcios, né? Eu posso usar um símbolo 9 vezes, repetir 9 vezes. Quando for o 10º, eu vou mudar, certo? E aqui eu tenho uma asna, que é um triângulo deitadinho assim, que faz o quê? O número 10 era representado pelo símbolo asna, certo? Então, quer dizer que eu podia pôr 9 cravos e eu mudava para uma asna que valia 10. Tempo para vocês copiarem esse slide aqui no caderno de vocês. Copiado? Vamos lá, continuando a ver as regrinhas. A gente já viu as regras do sistema egípcio, agora a gente está vendo a regra do sistema babilônico. Olha o que acontece. Os babilônios usavam 2 símbolos para registrar as quantidades. Então, olha lá, um cravo representava o número 1, 3 cravos representavam o número 3, 5 cravos representavam o número 5, 6 o número 6 e assim por diante. Quando eu queria representar a quantidade 10, eu fazia o quê? Uma asna. Vocês já copiaram isso daí no caderno de vocês, certo? Então, vamos continuar aqui. Era usado um espaço entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento. Mas, professor, o que seria isso? Olha aqui que engraçado. Eu tenho 2 cravos, mas esses 2 cravos estão representando a quantidade 61. Vamos ver por quê? Olha lá. O símbolo usado para representar o 1 era o mesmo que o 60. Gente, que confusão que esses babilônicos faziam, né? Então, quer dizer que quando o cravo estava sozinho, ele representava 1. Mas se eu tinha um cravo num espaçamento com outro cravo, esse outro cravo representava a quantidade 60. Olha aqui que confusão, né? A contagem era feita em agrupamentos de 10 e também de 60. Então a gente pode dizer que aqui a gente tinha 2 bases diferentes. Eu podia agrupar
10 símbolos, certo? Transformar numa asna, ou eu podia também agrupar de 60. Então, se eu tenho esses espaços aqui, eu tenho o número 61. Tudo bem? Tempo para vocês copiarem. E aí, copiaram aqui essas regrinhas dos babilônicos? Vamos ver então aqui. O que acontece aqui? Olha lá. Sistema de numeração babilônico. Então, 1, 3, 5, 6, 9, 10. Beleza? Mas a gente tem que lembrar também que conforme o espaçamento, ele pode representar 60. Lembra? O cravo pode representar o 1 como 60. Mas e o 0? O babilônico também não tem 0. Guardem isso que é bem importante, tá bom? Muito bem, vamos fazer um praticando? Lembra que os espaçamentos, eles representam agrupamentos diferentes. Então, aqui eu tenho o quê? 3 asnas, certo? E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cravos. E aqui eu tenho um cravo, ó, um cravo separado, eu tenho uma asna e tenho um cravo juntinho com essa asna aqui, ó. Então, esse espaçamento aqui é o que faz uma diferença na nossa regrinha. Tempo para vocês descobrirem que números são. E aí, vamos lá. Lembram o que significa? Quanto vale aqui a asna? Vale quanto? Vale 10. Quanto que vale o cravo? 1. Mas lembra? Se o cravo está com um espaçamento, ele vale 60. Vamos ver então aqui? Olha lá. 3 asnas. 10, 20, 30. Certo? Quantos cravos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eles estão agrupados juntos. Então, eu tenho o número 6. 30 com mais 6, 36. Beleza? Anota aí, vamos ver se a gente acertou. Só que aqui acontece o quê, ó? Esse cravo, ele está separado. Vamos voltar um pouquinho, ó. Quando o cravo está separado é porque ele vale 60, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Uma vez os 60, aí eu tenho uma asna 10 e mais um cravo junto com essa asna 1. Então, eu vou ter o número 11. Com 60, quanto será que vai dar? Vamos verificar? Olha lá, aqui eu tenho o 36 e aqui lembra que é o 60 com mais 11? 60 com mais 11, 71. Acertaram? Gostoso, né? Vou lançar um desafio para vocês aí. Façam alguns números, mostrem para suas famílias ou para quem está junto com vocês aí na sua casa
e desafia eles a descobrirem que número que é, certo? Vamos lá. Vamos para mais um praticando. Bom, mas a gente falou do sistema egípcio, né? O que a gente tinha de característica no sistema egípcio? Que era agrupamentos até 10, você trocava os números, o símbolo, né? Trocava o símbolo e não importava a ordem. Então, eu posso dizer que ele é decimal, ele trabalha na base 10, mas ele não é posicional, certo? E os egípcios? Ele trabalha na base 10 e na base 60, porque lembra o cravo, dependendo da posição, como ele está organizado no número, ele vale 60 ou vale 1. Então, ele é posicional, porque dependendo de onde o cravo estiver, ele tem, dependendo do agrupamento dele, ele tem um valor, certo? Então, ele é posicional. Mas também é decimal, por quê? Porque o que acontece? Ele, a cada 10 cravos, eu consigo trocar por uma asna, certo? Que vale 10, certo? Muito bem. Mas ele também é na base 60, porque lembra, o cravo espaçado, ele vale 60. Então, ele é sexagesimal. Aonde será no nosso dia a dia que a gente tem um sistema de numeração que também funciona na base 60? Tempo para vocês. Pessoal, vocês não sabem aqui o que um fantasminha me contou aqui. Que eu falei errado, a gente viu o sistema egípcio, e aí depois quando a gente fala em asna e cravo, a gente está falando do sistema babilônico. E o sistema babilônico tem o 60, e eu perguntei para vocês aonde mais no nosso dia a dia a gente encontra a base 60. Aonde? Nas horas, muito bem, na contagem das horas, não é assim? 1 minuto 60 segundos, uma hora 60 minutos, não é desse jeito? Muito bem, também é uma base sexagesimal. Com isso, a gente termina a nossa aula de hoje dizendo que, o que a gente viu? Como os humanos contavam, certo? A gente viu o sistema de numeração egípcio e babilônico e a gente viu que nesses dois sistemas falta o símbolo do zero. Um beijo bem grande da Prof. E até uma próxima.